E nessas orações de não aguentar mais, não suportar mais, mas desejar suportar, o Senhor nos coloca a comunidade Betânia. Foi lá que nós nos encontramos, foi lá que nós reencontramos e foi lá que nós nos restauramos. E quando nós chegamos na comunidade Betânia, no primeiro passo, estávamos perdidos no casamento, mas também perdidos fisicamente. Saímos sozinhos de Criciúma em busca dessa cidade de São João Batista, que eu nunca ouvi falar, GPS também não tinha, fui guiado pelas informações nos postos de gasolina. E quando eu cheguei nessa comunidade, veio uma pessoa e me abraçou e disse: não se preocupa, tem jeito. Porque eu disse, eu estou atrasado, me atrasar para o retiro, nós queria inventar um monte de desculpa, e eu estou nervoso porque eu estava chegando atrasado no retiro, e essa pessoa me abraçou e disse, não se preocupa, tem jeito. Se tem jeito para chegar atrasado, tem jeito para o casamento também. E aquele abraço, aquela acolhida foi tão bom, e isso fazem 14 anos. E hoje eu pude retribuir esse abraço, porque quando a gente vai visitar, a gente é bem acolhido, então quando a gente recebe a visita de volta, a gente acolhe bem. E por isso que eu queria também que vocês os acolhessem. Queria chamar aqui o Daniel e a Carla, lá da comunidade Betânia. Eles vão se apresentar, eles vão dizer, né, aqui em missão eles estão aqui, mas no dia da restauração do meu matrimônio, a acolhida desse casal, o abraço ele restaurou. Por isso que eu queria convidar você agora a ficar de pé e nós vamos rezar por eles. Vamos pedir a intercessão de Maria, pedir a intercessão de Nossa Senhora de Betânia, que possa dar essa graça do acolhimento. E a intercessão também do servo de Deus, Padre Léo. Estende a sua mão para esse casal. E peça para que Deus coloque sobre a boca deles aquilo que o teu matrimônio precisa escutar. Aquilo que a tua família precisa escutar. Aquilo que está precisando para o teu casamento. Coloca na boca deles a vida dos teus filhos, que as palavras deles, vinda de Deus, agora possa nos orientar, e que Nossa Senhora possa ser a intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Boa tarde. Boa tarde. Pode sentar, fica à vontade. Estamos em Betânia. Eles disseram para mim que não teria como levar todos os casais que eles gostariam lá para Betânia. Então, eles resolveram trazer Betânia para cá. Então, nós acreditamos que estamos nesse lugar que é Betânia. Então, seja muito bem-vindo em Betânia. E se naquele momento Daniel abraçou ele e disse, tem jeito, que você possa também colocar a mão nesse momento no teu coração e diga assim, tem jeito. Tem jeito. Olha para o teu esposo, olha para a tua esposa e diz, tem jeito. Tem jeito. Nós vamos iniciar esse momento pedindo a proteção de Maria Santíssima sobre nós, pedindo que o servo de Deus, Padre Léo, interceda pelas nossas famílias, por aqueles que deixamos em casa, por aqueles que amamos. O Senhor sabe tudo aquilo que trouxemos para esse encontro, tudo aquilo que está em nossa mente, em nosso coração. Que Nossa Senhora Maria Santíssima possa caminhar entre nós e ir trazendo para o coração de Deus todos os pedidos, todas as intenções, tudo aquilo que você traz para esse encontro, para que realmente possamos sair daqui repletos, cheios da graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
sempre. Amém. Podemos cantar uma música do Espírito Santo? O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Eu creio. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Coloca a mão no teu coração e vai dizendo: move-te. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em Move-te mim. em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Coloca a mão quem está ao teu lado e vai cantando para ele, para ela. Move-te em ti. Move-te em ti. Toca tua mente e teu coração. Enche tua vida com teu amor. Move-te em Move-te ti. em ti, Deus Espírito. Move-te em ti. E nesse clima pega a palavra. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 ao 11. Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Pode ficar sentado mesmo. Três dias depois, celebrava-se as bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E eles levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo E disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom.
mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde. Boa tarde. Estou pedindo ordem para ver quem que... Não que é ela que manda. Não pense nisso. Mas, por respeito, aí ela disse que eu posso começar. E eu, como sou um cavalheiro, né? Então eu vou fazer as honras de começar essa primeira parte. Uma alegria imensa, primeiramente, estar aqui com vocês, num retiro de casal. Primeiro porque é a missão nossa, enquanto casal, foi a missão que nós recebemos desde quando nos sentimos vocacionados. Somos missionários da comunidade Betânia há 23 anos, consagrados de vida, moramos na comunidade Betânia. E quando nós conhecemos, assim como foi contado o testemunho aqui desse casal, nós também chegamos lá, um pouco diferente, em Betânia. Nós fomos lá para uma lua de mel, passando por lá. Tínhamos recém-casado com a Carla, e aí ouvimos falar desse tal de Padre Léo, e aí fomos conhecer a casa dele. E justamente no dia em que estávamos lá, no final de semana, estava acontecendo um dos primeiros retiros de Betânia, voltado para casal. E aí ele nos convidou a fazer. Nós já tínhamos gastado todo o dinheiro que nós tínhamos ganhado, porque para preparar para a lua de mel, a gente cortou a gravata, pegou do que é da esposa mesmo, sapato, né? E já estava no final, não tinha como pagar o retiro. E ele falou, não, fica aqui. Aí fizemos o retiro. E desde então, ele, naquele retiro, no final da Santa Missa, que era um domingo, ele disse que a igreja necessitava de casais que tivessem a coragem de ser aquilo que eles foram chamados a se tornar no mundo. Aliás, é um dos temas desse retiro também. E aí ele, sem dar muita explicação do que era, ele disse assim, sejam sinais do amor de Deus no mundo. E aquilo foi para nós uma palavra profética, né? Deixamos tudo o que tínhamos, morávamos numa cidadezinha de interior, lá no Paraná, chamada Irati, onde existe a maior imagem de Nossa Senhora das Graças do mundo. Ela tem 22 metros de altura e fica no Morro da Santa, mas é uma cidadezinha pequena. Deixamos tudo, eu trabalhava de militar, a Carla era responsável, gerente de um comércio, e aí viemos para descobrir o que era isso que Deus estava pedindo de nós como sinal do amor de Deus no mundo. E nessa experiência, já estamos completando 23 anos de caminhada. Temos 3 filhos gerados, né? Da Elton com 21 anos, o mais velho, a da Ellen, a do meio, a gente chama ela do meio, ela fica brava, né? Não sei se tem alguém aqui que é filha do meio, o filho do meio, né? E aí nós temos a nossa mais nova, depois a gente vai explicar o motivo. Aí a mais novinha nossa é a Bianca nasceu com uma necessidade especial, e aí as duas ficaram hoje lá em casa, e nós viemos para o retiro. Estamos aqui. Também nesse tempo em Betânia tivemos vários filhos que nós ficamos naquele tempo como família acolhedora, que a gente adotava por um tempo que não tinha, o pai e a mãe abandonavam crianças. Naquela época ainda tínhamos esse trabalho de missão dentro da comunidade. Então, às vezes, acompanhado por assistente social, e nesse trânsito a gente ficou com várias crianças morando conosco, dentro da nossa casa, morando com os nossos filhos na época. Então, nós temos o Marco Aurélio, Flora, Taima, e aí a gente poderia selecionar vários que hoje já estão formados na sua vida, já estão na missão, também vivendo a vida normal, e com a graça de Deus, a gente também tem vivido essa missão do acolhimento de outros filhos perdidos no mundo a partir da dependência química, que são
a nossa menina dos olhos, podemos dizer assim, a missão de nossas 8 casas que nós temos espalhado pelo Brasil. Né? A mais perto daqui de vocês seria São João Batista, né? Mas eu e Carla moramos na missão do Recanto de Curitiba, estamos vindo de lá, né? E fora essas 2 casas, mais 6 aí espalhadas pelo Brasil. Então nós tivemos a graça de poder, nesse tempo todo, trabalhar para descobrir justamente essa missão. E com a graça de Deus, hoje nós estamos construindo, praticamente em 28 anos de Betânia, os 23 que nós passamos. Padre Vicente, que estará logo mais aqui conosco, nos incumbiu, nos deu a missão de poder escrever a respeito da missão da família em Betânia. Nós temos a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Temos aqueles irmãos que não moram dentro dos nossos recantos, das nossas casas de missão, mas que fazem núcleos próximos aos nossos recantos e que vivem em aliança conosco. E nesse interim são vários casais, várias famílias. Só que a família está crescendo e nesse tempo todo não tem nada específico para nós dentro de Betânia que direcione a vida dos casais, como tem que ser, qual que é o projeto a partir do carisma e da missão da comunidade. O Padre Léo nos deixou apontamentos e a partir desses apontamentos nós somos hoje chamados a escrever, a delinear, sim, ponto por ponto, aquilo que as famílias precisam ser e se tornar a partir do chamado da vocação que tem, a deixar a sua casa para quem é comunidade de vida, ou a servir de algum modo dentro da igreja a partir do carisma da nossa comunidade como aliança. Então, hoje, a nossa comunidade é formada, a grande maioria, de famílias, de casais, e nós estamos na construção desse documento que vai ser apresentado agora, no dia 12 de outubro, que é o aniversário dos 28 anos da nossa comunidade. Todo dia 12 de outubro nós começamos um ano novo para nós. E esse ano ele abre para nós os 30 anos de Betânia, em vista da beatificação do Padre Léo, que eu acredito que vocês já saibam, né? Que o nosso fundador, ele está num caminho de beatificação. Hoje ele ainda está sendo juntado à documentação necessárias, né, para que ele possa aí fazer os trâmites necessários dentro daquilo que a igreja pede para um caminho de beatificação. Graças a Deus temos muitos testemunhos que estão sendo acompanhados pela igreja, testemunhos de milagres e muitos milagres. Inclusive uma das nossas casas, do recanto lá de Itaperuna, no Rio de Janeiro, a abertura desta casa lá, há mais ou menos uns 10 anos atrás, foi justamente por causa de um milagre, e depois a gente pode até partilhar isso com vocês, mas uma experiência profunda, assim, de sinais de que o Padre Léo ainda continua realizando aquelas proezas que ele já fez aqui na Terra, para tantas famílias, para tantos casais, e nós temos testemunhado essas graças, né? E escrevendo esse documento, aí, quando nós estávamos lá, o Padre Vicente chegou lá e falou assim, olha, tem um retiro para nós irmos. Aconteceu uma batida, uma questão de datas ali, ele não viu na agenda dele que tinha um outro compromisso marcado, e acabou batendo e não conseguiu substituir. E aí ele pediu para nós. Falei, então, se os casais não nos tropelarem de lá antes de você chegar, né, pode ser que aconteça, né? Aí a gente vai lá, então, para poder partilhar um pouco da nossa experiência. O outro motivo que me deixa muito feliz de estar aqui é porque o local, gente, é sensacional. A nossa casa de missão, lá no Recanto de Uberlândia, eu partilhava isso um pouco com a Carla. Quando nós chegamos aqui, olhamos as construções, a arquitetura, né, os tijolinhos à vista. Para você ter uma ideia, isso aqui para nós é valor em Betânia. Né? O tijolo à vista, ele tem um valor significativo para nós, né? Porque quando você entra ou você sai de uma das nossas casas, inconsciente ou conscientemente, você grava algo muito concreto. Esse lugar não está pronto. Por isso ele está ainda à vista. Se ele tivesse pronto, o que aconteceria? Jogava um reboco aqui, né? Quem é pedreiro aqui, quem é arquiteto sabe disso, para dar o término de uma boa arquitetura, né? Mas o tijolo à vista está dando um sinal do quê? Ainda não está pronto. E assim é a nossa vida enquanto casal. Nós caminhamos atrás de algo que ainda nós sabemos que nós não nos tornamos,
mas que nós precisamos nos tornar. Nós temos uma meta, nós temos um caminho ainda a seguir. Esse é um dos motivos que te traz aqui. Porque se você já tivesse pronto, você não precisava estar vindo num retiro. E aqui, essa palavra retiro é muito caro para nós de Betânia. Eu não sei se o Padre Vicente já teve a graça de partilhar com vocês o que significa retiro. Não? Ah, meu Deus, então eu vou ter que fazer essa prévia, né? E eu aprendi isso num lugar como esse, no nosso recanto de Uberlândia. Lá, o recanto de Uberlândia, essa missão, que inclusive foi Carla e eu que fomos junto com mais 2 irmãos nossos para poder fazer a abertura desse recanto. Ele está indo hoje para 10 anos, já completou 10 anos, né? O recanto de Uberlândia. Então, há 10 anos atrás, nós fomos lá para fundar o recanto, essa missão lá no Triângulo Mineiro. Deixamos São João Batista, que na época, depois do falecimento do Padre Léo, nós fomos para lá, para poder abrir essa missão lá. E lá, quando nós chegamos, o que nós tínhamos enquanto família coube no porta-mala de um carro. Isso indo com 3 crianças. Chegamos lá sem nada. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, era uma casa de fazenda. Era no meio de um bananal, do lado, como tem isso daqui, pés de cana-de-açúcar, e campos abertos assim, cheio de boi. O proprietário que estava nos doando a terra, é um professor de uma faculdade lá da UFO, da cidade de Uberlândia, nos doou esse terreno, com um único pedido, que ele queria só tivesse lá uma casa para ele poder sempre estar acompanhando a obra, o projeto, né? E aí nós fomos para lá para abrir. E quando nós chegamos lá, o que tinha lá era curral, era estrebaria, era a casa do caseiro que ficava do lado e uma casa, um rancho, que inclusive foi a casa que eu e a Carla, com a nossa família, ficamos durante 3 anos morando lá. E lá não tinha prego. Todas as construções lá eram aquelas construções antigas em que o prego era encaixe de madeira. Então, eles encostavam as madeiras na casa, a parte de viga, de tudo assim, eles encaixavam e aí eles colocavam tipo um bitorno para poder segurar, não tinha prego. Tanto que a madeira lá é uma madeira nobre, mas uma casa muito antiga. Inclusive, a gente dividia, ela tinha 2 pisos, nós falávamos, né, Carla? O piso de baixo, quem morava era nós. E no piso de cima, que era o forro, moravam os morcegos. Eram os nossos parceiros. De vez em quando, à noite, assim, até o dia que um grande irmão meu disse assim, para resolver esse problema, você faz o seguinte, abre lá o forro, põe luz, lâmpada lá, e ele, porque o bicho não gosta da claridade, e vai embora. Eu falei, beleza. Fomos no materiais de construção, compramos fiação, entramos lá, eu e mais um colega meu, colocamos a fiação lá. Falei, é hoje que nós vamos dormir bem tranquilos, sem barulho nenhum dos bichinhos, né? Porque a gente atropelava e eles voltavam. É que nem mais ou menos os nossos filhos, a gente às vezes diz para eles, olha, você já fez tua caminhada, não precisa voltar. Eles voltam de novo, a gente acolhe. E lá os morceguinhos voltavam também. Aí pensei, agora resolveu o problema. Chamei a Carla, falei, Carla, está resolvido o nosso problema. Acabou os morcegos, né? E aí um pedaço do forro era aquele forro de PVC, transparente, né? Aí quando deu lá às 8 horas da noite, deitamos na cama, vamos assistir a cena. Ligamos a luz assim, clareou tudo. Aí a gente viu que não era só uma família de morcego que morava conosco, era uma colônia, era uma comunidade. E aí a gente começou a ver, só que em vez dos bichinhos ir embora, eles começaram a fazer uma rave. Fizeram uma rave. E aí nós tivemos que sair da casa naquela noite, porque não conseguimos nem dormir, porque eles começaram a voar para tudo que é lado. Começou assim aquele recanto. Mas teve uma coisa que eu aprendi naquelas primeiras semanas lá. O caseiro que estava lá conosco, e aqui vem a palavra que eu queria trazer para vocês, eu cheguei para ele e falei assim, olha, nós não sabemos cortar banana, nós não sabemos como é que faz com os boi, com as vacas, como é que a gente vai fazer para tirar o leite, né? Ele falou, não tem problema não. É mineiro, né? Eu vou tentar falar, não tem problema não. Nós ajudamos vocês. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar uma semana aqui com vocês.
Aí a gente vai ensinar como é que faz para tirar o leite. Beleza? Beleza, vamos lá. Aí ele falou assim, se faz o seguinte, se pega os bezerros e tira eles e leva lá na casinha separado das vacas, das mães dele. Tá bom? Separamos com aquelas loucuras, com as varas, separamos o bichinho. Agora, menino, você pega as vacas e leva elas para o retiro. Eu falei, ué? Vocês fazem retiro aqui também? Daí ele falou, sim, tem o retiro. Eu falei, mas que povo legal, que já é católico mesmo esse povo, gente. Nossa! Aí eu não entendi. Não é? Única vez que eu falei de retiro. Daí eu falei assim, moço, mas eu não estou entendendo, por que levar as vacas para rezar? Aí ele disse, moço, não é isso. É que o retiro para nós aqui é o curral. E por que tem que separar a vaca do bezerro? E tem que tirar ela para o retiro? Eu falei, eu não entendo isso. Não tem significado nenhum para nós. Eu falei, vamos lá junto comigo que eu te explico. Aí desci, levando as vacas. Ele sentou lá, pôs a cadeirinha, as vacas tudo enfileiradinhas, já estava comido o feno lá, junto com a raçãozinha dela. Tem algum agricultor aqui? Ai, que bom que não... Ai, meu Deus, que vergonha que eu passava. Aí, começou a lhe tirar, aí eu fui falar alguma coisa, ele... Aqueles balde enchendo de leite, que dá até vontade de pegar a caneca ali, pegar na hora. Eu quietinho, e ele também quietinho. Aí eu não terminou, ele falou, eu posso falar? Agora pode. Ele falou, mas por que tinha que ficar em silêncio? Ele disse para mim, para que a vaca possa soltar da ubra dela o leite, todo o leite, o melhor leite, ela precisa se retirar e ficar em silêncio. Porque se ela começar a ouvir muito barulho, ela tranca a ubra e não solta o leite, dá pouco leite. Quando eu saí dali, acho que andando assim uns 10 passos para casa, me veio a palavra. E Deus falou no meu coração, exatamente isso que Deus quer fazer em Betânia. Para que aconteça um retiro na nossa vida, é preciso se retirar para que o leite da graça do coração do Pai possa ser derramado nos nossos a partir daquele momento de silêncio profundo, de recolhimento interior. Esse é o significado do que é um retiro. E eu fiquei alegre quando comecei a ver as barracas. Se tivesse me contado, eu tinha trazido a minha. Né? Acho que eu ia ficar sozinho, porque essa aqui não ia querer ficar. Né? Mas, sensacional. Porque este passo de você se retirar é um passo fundamental para quem quer, de fato, ter um encontro pessoal com a graça de Deus. Em Betânia, nós levamos isso muito a sério. Inclusive, para os nossos retiros, nós temos alguns critérios muito claros. Uma é, não dá para sair. Lá dentro, pelo menos lá dentro das nossas casas, a gente pede que todos que vão fazer, inclusive os casais, fiquem lá dentro da casa. Outra coisa, buscar se desligar de tudo que está lá fora. Alguns de vocês já até fizeram, né? Inclusive, ajudando a profecia bíblica. Principalmente aí os pais levando as crianças para a casa da sogra. Né? Claro, a palavra de Deus é bem claro, Isaías vai falar isso bem claro. As crianças brincarão na toca da serpente. Vocês nunca viram essa passagem? Claro aí. Se você, marido, a tua mulher estava dando aqueles beliscão, dizendo, por que deixou na casa? Fique feliz, diga, estou cumprindo a profecia bíblica. Então, alivia. Então, essa é uma graça. Por que se desligar lá também dos filhos? Porque você precisa escutar. Inclusive, nós vamos entrar dentro dessa dinâmica já.
Segundo motivo, que me alegra profundamente, porque fazendo os documentos da vida de casais, nós precisamos mergulhar nos retiros que a gente teve com o Padre Léo. Durante praticamente 8 anos, Carla e eu conseguimos participar da grande maioria dos retiros, inclusive testemunho dele ali, que ele acabou de contar. Nós acompanhávamos os retiros junto com ele lá na nossa comunidade. E no decorrer da transformação de Betânia, que ele foi ouvindo a voz de Deus, Padre Léo ele conseguiu sintetizar todos os retiros de casal, dividindo eles em 3. São 3 retiros. O primeiro retiro, o retiro 1 que nós chamávamos, eu não sei qual dos retiros que vocês já foram lá, não sei se mantém ainda com o Padre Vicente a dinâmica, mas do Padre Léo eram esses 3 retiros. E tinha um quarto, que eu já vou falar também no final, que era um resumão desses 3. O primeiro era retiro de espiritualidade conjugal, que era um momento em que o casal precisava olhar para si, na busca daquilo que era a essência do sacramento matrimonial. Esse era um retiro profundo, o chamado, o porquê de cada um, qual que é o papel do esposo, o papel da esposa, como viver isso a 3. Esposo, esposa e Deus. O matrimônio não é feito a 2. O sacramento matrimonial cristão, ele é feito a 3. Marido, esposa e Deus. Esse é o primeiro ponto do retiro 1. O retiro 2, que é um retiro sensacional, que depois saiu um livro dele chamado Sede Fecundos. Retiro de afetividade e sexualidade. Inclusive, nós conversávamos com a Carla agora vindo, que nós vamos pregar esse retiro lá em Curitiba. Está prevista a data agora no final de novembro. Afetividade e sexualidade. É um retiro que trabalha a questão da intimidade do casal. É um retiro profundo. E o Padre Léo saiu, a partir desse retiro, até com uma resposta aos casais, escreveu quase que um manual. Dificilmente você vai encontrar, e eu estou dizendo porque eu procurei todos os documentos da igreja, estou estudando em cima deles para poder direcionar a questão dos nossos documentos de família, e é um dos livros mais explicativos e detalhados para um casal que quer viver a sua afetividade, a sua genitalidade, a sua sexualidade de uma forma sadia e santa. Porque ele pega quase que um resumo do documento que o Papa João Paulo II nos deixou também, a questão do trabalho com o corpo. Agora esqueci o nome do documento. É um documento que fala só sobre a questão do corpo, da corporeidade. É um documento caríssimo também à igreja. O Padre Léo pega um resumo desse documento e traz para uma relação, porque ele acompanhava nas confissões, acompanhava na dinâmica da vida dos casais, acompanhando o acolhimento de casais em Betânia, a teologia do corpo, a Carla me lembrou aqui o nome desse documento, e ele faz um resumo e lança a partir das experiências ouvidas pelos casais, vividas pelos casais. E aí tinha um terceiro retiro, que é o retiro da educação dos filhos e filhas a partir dos valores e princípios cristãos. Desse retiro saiu o livro Famílias Restauradas, que ele faz esse apanhado que vai educando como que é uma família. Ele começa contando a história de uma família destruída no começo do livro, e aí ele vai explicando como se apoiar em cima de valores firmes, convictos, conscientes, para manter uma família restaurada. E aí ele tinha depois, quase já no período da doença dele, ele pegou esses 3 retiros, e aí ele fez um resumão de um outro, que era esse justamente, o retiro Famílias Restauradas. Que daí foi pouco trabalhado em cima desse retiro, mas era para trazer cada uma das etapas da vida do casal, trabalhando etapa por etapa. Esse retiro nós conseguimos pregar com a Carla ainda, porque ele deixou tudo muito bem estruturado, e a gente conseguiu pregar algum desses retiros lá em Uberlândia, onde muitos casais hoje são da comunidade de aliança nossa. Foram curados, foram restaurados dentro do seu matrimônio, e agora estão também servindo-se como canal da graça para muitos outros casais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque
conversando com o Padre Vicente, ele falou assim, traga um pouco dessa experiência, né? E a partir dos temas que vocês nos pediram. Só que, infelizmente, durante praticamente 1 dia e meio, com 2 pregações, a gente não vai conseguir trazer, abordar com vocês todo esse conteúdo. Teríamos que ficar aqui 1 semana, né? Ou pegar um final de semana todo para um retiro desse, porque é muita coisa. Mas aí a Carla falou, Daniel, vamos ter que fazer um jeito de trazer algumas coisas. E aí a gente tentou trazer, rezando juntos, para poder partilhar um pouco de toda essa experiência com vocês. Não vai dar para a gente, vou só fazer os provocativos, tá? Para deixar vocês depois também fazer a parte que corresponde a você. Agora, um segundo motivo que também é preciso entender de retiro é o seguinte: se vocês vieram aqui para ficar acampados ali, pensando que só vão ficar sentadinhos aqui e dormir depois à noite, comer, claro, comer, né? E dormir, sinto muito, vocês estão enganados. Vocês vieram para trabalhar. E que bom que choveu, né? Pensa assim o seu marido, aqueles momentos da vontade de jogar ele na lama. Sabe? Aproveitar os gramados molhados, né? Porque nós vamos ter que pisar o chão. Nós vamos ter que sair daqui de dentro. Nós vamos ter que fazer a experiência profunda de um exercício daquilo que é a nossa vida enquanto matrimônio. Então, um pouco da experiência vai ser essa também. Se a equipe nos permitir, né? Olha lá, já permitiu, então estão lascados, né? Então, já tem a ordem. Mas por que de fazer esse passo? Porque nós estamos na construção também, junto com os documentos, escrever um livro para famílias. E aliás, eu não falei quanto tempo que nós estamos casados ainda, né? Falei, não? Falei? Tá. Eu estou me casando com a minha atual esposa. Hoje é dia 23. Há 22 anos, 9 meses, 20 dias, 21 horas e meia. Vamos começar bem o retiro? Quanto tempo você está casado? Fala um para o outro agora. Pode começar. Bora? Uai. Pode conversar. Vamos começar bem, né? Ai, ai, ai. Facinho, né? Você lembra da hora? Porque, vou explicar por que é 23 horas e meia. 20 horas e meia. Porque a minha esposa demorou 1 hora para chegar na igreja. Quase que nós não casamos, porque o padre já estava indo embora. Entendeu? Senão seriam 20 horas. Então é por isso que é 21. Obrigado. Quanto tempo? Qual é o verbo que eu usei? Nós estamos nos... Há quanto tempo você está se casando? A gente conta nos encontros de casal, fala assim, quanto tempo está casado? Aí outro diz lá, 23, 20, 10, 1 ano. Tem alguém com 1 ano? 30 anos. Tem alguém com 1 ano aqui? Não tem nenhum casalzinho? Tem 1 ano? Olha lá, ó, 1 ano casado. Não fala assim? Tudo errado. Por quê? Quem casou, casou lá atrás. Só que você leva a pessoa junto com você. Ela está aqui hoje. Esse é o primeiro passo que a gente precisa começar a compreender a respeito do sacramento do matrimônio. Assim como aqui no altar, onde um sacerdote, o Padre Léo gostava de comparar muito a questão da ordenação sacerdotal com o sacramento do matrimônio. Assim como um sacerdote se deita aqui na frente do altar, e naquele momento amarrado com as mãos, enlaçado com aquela parte onde que vem os padres e põe a mão na cabeça e abençoa eles. Já foram em ordenação, né? Me contaram que aqui é um dos lugares mais fecundos para a vocação sacerdotal, correto? Então vocês já devem ter visto, né? A beleza, a singeleza daquele momento.
E a partir dali, ele se levanta, vem a mãe e desdobra, né? E aí, a partir daquele momento, ele se torna um sacerdote. Olha que coisa fabulosa. E ele faz isso na frente de um altar. E aí ele vem ali junto com o bispo, que ordena, e ele faz ali o primeiro ato da transubstanciação do corpo e do sangue de Jesus. E no sacramento do matrimônio? Como que é feito? Quem que preside? Diferente, porque tem alguns que pensam que quem preside é o diácono, que é um sacerdote, mas os presidentes do sacramento, quem que é? O ministro da igreja ali é só alguém que está testemunhando, como todos os outros que você convidou para estar naquele momento. Quem preside o casamento, quem proclama o casamento, é o próprio casal. Olha que riqueza isso. E naquele momento, só a bênção do padre ou do ministro ordenado simboliza o sacramento? Simboliza ou não? Se está casado ou não? Tanto que ele diz lá, agora você é marido e... Não é isso? E aí ele vai dar uma ordem, né? Sejam sinais do amor de Deus no mundo, põe as alianças, saímos felizes. Estão casados? Como não? Estão ou não? Tem gente que está com dúvida aí. Estão casados ou não estão? Diante da igreja, mas agora eles ainda precisam, para poder concretizar o sacramento, aonde que acontece? Eu falo com gosto, né? A noite de núpcias. Exatamente. Mas aonde? Segunda visão da igreja. No altar. Da cama. A cama simboliza o altar. Olha a loucura, a visão da igreja. O sacerdote, ele atualiza o seu sacramento no altar. E o casal concretiza no ato sexual e ele abre todos os dias, a partir do momento em que os dois se dão um para o outro, e por isso a ordem é: se tornem sinal do amor de Deus no mundo. Não é o verbo não é plural. Por quê? Porque é o único ser humano que é capaz de se unir fisicamente um com o outro, corpo, sangue e alma, é o casal. Olha que profundidade isso. Por isso que o sacramento do matrimônio é algo caríssimo aos olhos da igreja. O bispo falava aqui, se vocês prestarem atenção, quem estava na Santa Missa, ele provocou um pouco, dizendo do que trouxe, né, as consequências, né, de quantos estudos que a igreja tem feito. Eu tenho acompanhado isso nesse processo também, estudando. Quantos casais que, por não entenderem, por não compreenderem o sacramento do matrimônio, tratam ele como que se não tivesse um significado que ele tem. Muitos matrimônios estão se diluindo, estão se acabando, porque o casal ainda não compreendeu a riqueza que ele tem, e ele tenta viver a sua vida enquanto casal, somente os dois. E aí o bispo foi muito feliz ao terminar, dizendo: olha, os casais que eu tenho visto que está dando certo, são aqueles que descobriram algo muito caro. Aqueles casais que têm Deus junto deles. Porque o matrimônio cristão não se faz a dois, se faz a três. E aí a primeira pergunta que você precisa começar a se questionar dentro de um retiro é esse: aonde está Deus no meio de vocês? Qual é a prioridade
desse Deus que nos uniu em sacramento, aonde que Ele está na hierarquia de valores do seu matrimônio, dentro da sua casa, dentro da sua família. A começar do seu matrimônio. Tudo bem, foi lá naquele dia que vocês se casaram. No meu foi no dia, lá em dezembro. Maravilhoso. Na nossa festa de casamento, que nós convidamos, o salão era para 180 pessoas, né? 180. Fechou em 180. Quando a gente começou a acolher o pessoal depois, a cerimonialista cerimonialista que cuida da parte, né? Ela chegou para nós, lá na mesa, nós sentados, assim já, quando nós acabamos de chegar, ela falou assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já contei, tem 350 pessoas. E a comida? E nós tínhamos organizado o máximo, nossos pais tinham nos ajudado. E aí, eu e a Carne na mesa, com o tercinho que nós tínhamos ali, depois da missa. Aí, só olhamos assim e falamos, Deus provê, Deus proverá. No final da festa, a moça veio para nós e disse assim, eu não sei como, mas todo mundo comeu de encher a barriga e ainda sobrou comida. Aí a gente olhava um para o outro, né, e falava para a Carla, ela dizendo para mim, é Nossa Senhora que está no meio dessa festa aqui, gritando, que nem ela fez. Em vez do vinho, tá comida, tá voltando comida, né? E aí, graças a Deus. Mas não foi só naquele dia, não ficou lá. Essa história precisa ser atualizada hoje. E é por isso que você veio para esse retiro. Veio para esse acampamento, para poder acampar aqui. Porque Deus precisa, e você precisa esticar um pouquinho mais o espaço dentro da sua tenda. Quem que vai dormir aqui, que já trouxe as barracas, levanta a mão. O espaço que está deixando ali é para só vocês dois? Estica um pouquinho mais. Deixa Deus também ficar hoje com vocês, assim como foi com Abraão. Quando Deus passou, Pai, o Filho e o Espírito Santo, na história de Abraão, quando aqueles 3 anjos passam por lá, lembra dessa história, desse momento? E aí ele grita, não passem por aqui. Por favor, fiquem aqui conosco. E aí, com muita insistência, eles pararam, ficaram, e ele foi correndo lá e falou para Sara, Sara, prepara o carneiro, prepara o que tiver de comida aí, porque nós estamos recebendo, não sabia que era Deus, mas estamos recebendo alguém. E ali a graça começou a acontecer na vida daquele casal. Aqueles 3 anjos olham e perguntam para Sara, faça um pedido, o que vocês estão passando? E aí, com muita coragem, ele diz assim, nós não precisamos de nada. Mas aí, um dos anjos pegou e falou assim, vocês não têm filho, né? Pá, tocou na ferida. É verdade. Falou com aquela voz assim, murchinha. Abraão já tinha mais de 80 anos. É verdade. A gente tem corrido tanto, tem feito tanta coisa. Até uma vez Deus falou comigo, lá atrás, dizendo que tem uma promessa para nós, que nós íamos ter uma geração imensa, que eu não ia poder nem contar, como as areias da praia. Mas até agora nada. O anjo falou para ele, nós vamos voltar daqui 1 ano. E a tua esposa, já com mais de 80 anos, estará grávida. E aí, sabe da história, né? Ela ri. Por que ela ri? É óbvio. Né? Imagina. Hoje, que a medicina está avançada, as mulheres conseguem, através de todo um cuidado, hoje extravasar, chegar ali. Nós tivemos agora até uma grande artista aí, né, que teve um filho com mais de 40 anos, quase 50, se não me engano.
Hoje até é possível, mas naquele tempo, pensa, sem nenhuma estrutura, mas eles confiaram. E depois veio a resposta. Eu não sei como é que você veio para esse retiro, eu não sei como que você chegou aqui, com quais expectativas você veio. Eu não sei se você veio puxado pela esposa, alguns vieram amarrado pela esposa, né? O retiro tem um fator importantíssimo. A graça só pode ser derramada, o leite da graça, da ubra do coração de Deus, só pode ser derramado se eu quiser, se eu dar a liberdade. Então, esposa, se teu esposo não está aqui livre, de coração, evangelho que foi proclamado hoje, se não for de coração, não vai acontecer. Precisa tocar no coração. Precisa chegar aqui, ó. Não pode só ser aqui. Tem que cair aqui, ó. Por isso a liberdade. Então desamarra a corrente aí, dá a chave para ele, né? E diz assim: agora a escolha é sua. Eu fiz o que tinha. A mesma coisa do esposo. Se for você trouxe tua esposa, talvez meio que empurrada, fez uma promessa para ela, né? As mulheres são mais inteligentes nesse sentido. Desculpa, homens, mas eu preciso dizer, né? Algumas fazem assim: olha, vamos para o retiro. Aí, não quero, eu tenho futebol, tenho futebol, né? Imagina final de semana, né? Como é que não, eu tenho compromisso, tenho uma festa lá na empresa, né? Ah, você não vai mesmo? Não? Então tá bom. Também não vai ter mais nada. Aí ele já pergunta para o que você está falando, mulher? Né? É bem isso que você está pensando, né? Acabou. Veio emburrado, mas veio. Funciona. Até que. Agora daqui tem que ser a liberdade do coração. Ter a coragem de dormir numa barraca, passar a noite, ser visitado pelos morcegos, meus amigos que vão vir. Estou brincando, gente já, né? Mas se vir não tem problema não, vai ser uma graça especial também. Mas qual o passo que nós temos que dar nesse primeiro? Entender algo que eu tenho entendido, buscado compreender com a carne nesses quase 23 anos de caminhada, enquanto casal. Eu fiz uma pergunta, porque esse evangelho que nós proclamamos, assim como a primeira leitura da celebração do sacramento do matrimônio, você lembra quais foram as leituras que foi proclamado lá no seu matrimônio? Você lembra ou não lembra? Não, vocês lembraram agora da data de casamento, não vão lembrar qual que é, né? Não sabe? O rito matrimonial, ele é constituído da primeira leitura, do Salmo, né? E do Evangelho. Geralmente, a primeira leitura é a leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, que fala do amor. Alguns pegam, por uma escolha muito mais, às vezes, que o ministro permite, né? Pegar uma leitura de Eclesiástico, alguma coisa assim, mas geralmente é essa passagem. Inclusive, nós vamos rever ela. E o evangelho proclamado nesse dia, sabe qual que é? Esse que nós acabamos de proclamar junto enquanto casal. Se eu não vou arriscar, mas 95% dos matrimônios aqui na celebração do matrimônio seu foi proclamado esse evangelho. Se você tiver na gravação que você tem, que agora estão gravando, procura lá. Né? Pega a fita cassete para quem tem mais de 30 anos. Né? Tem? Pega lá. Então, qual foi o evangelho? Das bodas de Caná. Por que a escolha desse evangelho? Eu tenho teologia, eu fiz teologia, e quando você estuda esse evangelho na teologia, não tem nada a ver para falar de casal, de família. Inclusive, o padre Alceu, que foi o meu formador, ele é mestre em Bíblia. Aí eu fui uma vez busquei fazer um TCC, um artigo. E aí eu fui conversar com ele para ele poder me orientar. E eu disse para ele: padre, eu estou pensando em pegar o Evangelho de São João, capítulo 2 ali, tudo, para colocar dentro, para
ter como referência, né, para poder falar para os casais. Ele falou assim, mas quem disse que esse evangelho aí fala para a vida dos casais? Do ponto de vista de teologia, ali quer mostrar algo muito mais apontado à questão dos milagres de Jesus. Aí eu voltei para ele, depois de um bom tempo, rezei assim, padre, mas desculpa, por mais que eu sei que o senhor é especialista em Bíblia, eu não concordo com o senhor, porque eu tenho descoberto que esse evangelho, ele tem segredos que a grande maioria dos casais ainda não descobriu. E ele falou assim, então... E aí, depois de muita partilha com a Carla, eu fiz uma pergunta para ele que ele não conseguiu me responder até hoje. Por que 6 talhas? Abra sua Bíblia. Pode pegar lá. Quem não trouxe a Bíblia, que quiser pegar o celular, olha lá. O que está lá? Os servos, quando Nossa Senhora Maria pede para ir buscar a água, façam tudo o que ele disser, tinha lá 6 talhas, certo? Que eles foram carregar de água, aquelas talhas cheias de água que Jesus fez ali a primeira transubstanciação da água em vinho. Não foi? Por que 6 talhas? Na Bíblia, 6 é o número da imperfeição. Quantos dias Deus levou para criar o mundo? 6. E no 7º? Por que ele fala e no 7º? Porque o 7 é plenitude. Mas ele levou 6? Todo o esforço, todo o trabalho foi feito em 6? 6 dias. O 7º, o que ele fez? Ele contemplou o que ele tinha feito. Não foi? Está lá. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Por que 6? Se é o número da imperfeição. Por que o evangelista São João não colocou 7 já? Por quê? Começo da pregação. Por quê? O casamento não vem pronto. O matrimônio não vem pronto. Se você queria uma esposa pronta, enganou-se. Se você queria um marido perfeito, sinto muito. Olhe para ele. Olha para ela. Ele é até bonitinho, lindinho, gatinho. Ela mexendo em gatinho. Não sei como é que é os apelidos que vocês falam. Pode olhar para ele, não precisa olhar para mim. Como é que é? Hã? Ele é até assim, elegante, né? Homem. Vamos começar primeiro com o exercício das mulheres para os homens, né? Olha para ele, olha que perfeição. Perfeito, né? Imagine a escolha que você teve. Olha. Homens, vocês deveriam estar assim, ó. Cara, eu sou mesmo o cara. Sabe por quê? Sabe quantos homens existem na face da terra? Sabe quantos homens? Tem algum professor de história aqui, por favor? De geografia? Nenhum professor? Meu Deus do céu. Então vamos me aproveitar hoje. Hã? Porque daí não precisa acertar certinho o resultado, tá? Sabe quantos homens a tua esposa deixou de escolher para escolher você? Agora você pode ficar cheio de orgulho. Mais de 1 trilhão. Agora pode dar um sorriso para ela. Sou o cara. Escolheu bem. Não foi? Ué? Só isso já ganhou. Ela poderia ter escolhido tantos outros, não? Mas ela escolheu justamente você. E pronto, está acabadinho. O acabado aqui entendo que tem 2 sentidos, né? Eu sabia que esses iam rir desse jeito.
Para os acabados do segundo turno, se diz assim, não, eu estou maduro. Estou mais treinado. Né? Não é isso? Mas ela escolheu. Agora, olha para as esposas. Fala assim, mas esse teu marido aqui, ó. Sabe quantas mulheres existem na face da terra? Nossa Senhora. É o dobro dos homens. Vai lá, mulheres. Pode ficar vermelha, isso, ó. Olha que escolha que ele teve sobre você. Só isso já ganhou o casamento. Olha para o casal que está do seu lado e faz uma palminha assim para ele. Pá! Podemos ir embora? Pronto. Só que não. Como diz a minha filha, eu pergunto assim lá em casa, já terminou de arrumar tudo? Ela, pronto. Só que não. Falta aquilo, não é? Ele está pronto? Esposa, eu estou pronto? Como não? A sua esposa está pronta? Não? Olha para ela. Tem algumas coisas para melhorar ainda, né? Tem. Dá um trato. Vai melhorar. Pois então, o 6 é imperfeição. Meu Deus. É 6 para terminar, né? É para terminar, né? Eu sou obediente, por favor. Né? E eu sei que como aqui são os homens que coordenam, mas são as mulheres que mandam, eu sou obediente a que as mulheres falam. Tá? Já vou terminar, então. É imperfeição. 6 é imperfeito. E por que aconteceu isso? Por que escolhe? Olha a assertividade da igreja em escolher esse sacramento. É esse evangelho para o sacramento matrimonial. E aí, eu falei que até hoje o padre não conseguiu me responder, pois eu falei, eu tenho algumas respostas, padre. E é em cima disso que eu queria trabalhar com vocês. As 6 talhas que você e eu recebemos cheias no dia em que, diante do ministro da igreja, nós demos o nosso sim. Sabe aquela pergunta lá? Se quer essa mulher com tua esposa, tua legítima esposa, para amá-la, respeitá-la, ser fiel a ela todos os dias da sua vida? O que você respondeu? Tem alguns que sim! Desculpa, perdão. Ai, gente. É que tem alguns homens, desculpa, é que tem alguns homens assim que, entendeu? Mesma coisa aconteceu com as esposas, né? O ministro pergunta lá, quer esse cabra aqui? Né? Esse homem forte, né? Para estar do teu lado todos os dias da sua vida, ele vai ser fiel, né? Pode contar com ele, porque se quiser para lavar louça, para lavar roupa, para poder limpar a casa, né? Tá tudo lá. É que o padre não fala, tu não dá tempo, que a missa é bem curta, mas estava lá, porque eu descobri isso. Né? Porque depois, lá no dia a dia, eu tenho descoberto que é isso, né? Ser fiel no que também? Ser fiel no horário, para poder arrumar a cama, limpar o quarto, lavar o banheiro, pendurar a roupa. Não é? Não tem isso? E ainda por cima, eles não falam lá, mas no final, homens, pode procurar lá depois, eu fui atrás disso. Lá eles cortaram um pedaço, mas está lá. Ser obediente todos os dias à sua esposa. Eu não sei por que eles não falam isso lá. Que ela que tem razão. Estou brincando, meninas. Não, fica bravo, homens. Né? A gente dá razão para elas. Né? A gente escuta, balança a cabeça, mas faz tudo o contrário. Mas vai, né? Vocês estão entendendo? Os homens sabem, eu não preciso dar muita explicação. Né? Então, 6 talhas. Quais são as talhas que você carregou nesse tempo todo? Sabe o que acontece? Quem vive do casado há tanto tempo atrás tem um problema muito sério.
que com o passar dos anos, as talhas que estavam cheias, que a gente vai começando a carregar, porque quando a gente está novo no casamento, a gente tem potência, não é? Se for falar da sexualidade, eu falo alguns já lembrou, né? Tem alguns que olham para trás e lembram assim, é verdade. Não sei por que acontece isso, né? Os que têm mais de 30 anos, né, no casamento, né? Não, pelo contrário, revigora, né? Aí vai ficando, você vai passando o tempo, vai passando 1 ano, 2, 10, 15, tá bonitinho 1 ano, tá aliviando levar, né, as 6 talhas cheias, só que depois vai começando a ficar pesado, você vai convivendo, né, sabe o que você vai fazendo? Vai despejando um pouco do conteúdo, para quê? Para que o casamento fique mais leve. Despeja uma, aí você vê que funcionou naquela, despeja a outra, vai tirando. De repente você está levando o seu matrimônio só carregando as talhas vazias. Aqui está o sinônimo do que nós chamamos fim do matrimônio. Porque quando você olha, menos vê, você chega naquela triste constatação: não dá mais, não dou mais conta, esfriou, perdeu a graça, não tem mais vida, não tem mais conteúdo. Vou tirar da onde? O que você acaba dando? E sabe o que fica no resto sempre de um invólucro, de uma garrafa, de uma coisa, objeto? Sempre fica o pior. Quem gosta de tomar vinho aqui? Eu gosto de tomar um vinho com a esposa. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Quando você vai chegando no fim da garrafa, o que fica? Não fica um grossão lá? Às vezes, quando o vinho né, vai ficando só o resto. Tem muitos matrimônios que estão sobrevivendo com o resto que ficou nas talhas. A maioria dos nossos matrimônios, principalmente de católicos, de cristãos, que fizeram o seu sacramento do matrimônio, hoje estão levando, na maioria, as talhas vazias. Por isso estamos vendo, o bispo não quis aprofundar mais aqui, o último dado da CNBB, por causa da questão da pandemia vindo ali, já estava sendo feito um estudo pelos bispos do Brasil, 1 ano antes da pandemia, em 2019, ali, finalzinho de 2018, eles abriram um censo para poder estudar um pouco a questão das famílias, justamente por causa do encontro que teria das famílias. E aí fizeram um estudo, daí eles tiveram que parar por causa da pandemia, e aí o estudo voltou a acontecer, finalzinho de 2021 para 2022. A triste reportagem que chegar e que ainda vai chegar aos nossos ouvidos é que a grande maioria dos casais católicos que se casaram em menos de 5 anos, mais de 38% deles abandonaram o matrimônio. 38%. Isso é muito. São dados recentes, não só isso, outros dados que não é nem dentro da nossa igreja que fizeram, censo, mostram uma triste realidade de muitos casais. E a pergunta que se faz, por que acabou? Por que chegou ao fim? Por que não deu mais? Porque as talhas ficaram vazias. Eu queria convidar você agora. Nós temos quanto tempo depois para a próxima? 20 minutos? Eu posso pedir um exercício? Aproveitar esse final de tarde? Ministério de Música, por favor. Nós vamos conduzir um momento de oração agora. Vocês vão sair 2 a 2.
pegar talvez sua palavra, temos 20 minutinhos. Não precisa ser mais que isso. Você vai encontrar um lugar aqui. Não sei se pode pular a cerca do vizinho. Então, mas encontre um lugar por aqui, então, na limitação. Não vai poder sentar no chão, porque talvez está molhado, mas saia de mão dada um com o outro. E faça a seguinte pergunta. Primeiro de tudo, quais são as 6 talhas do nosso matrimônio? Meu amor. Termina assim. Ou começa assim. Meu amor, quais são as 6 talhas do nosso matrimônio? Aí um escuta. Vamos ver. Tenta listar isso. Aí você vai sair. Aí nós vamos voltar aqui para a gente continuar. E vamos trabalhar em cima um pouco desse momento. Nos preparando para o que vai vir à noite. Fica aí sentadinho mesmo no que você está. Fecha um pouquinho os teus olhos. Se aproxima um casal com o outro. Uma música. Se você conseguir encostar assim o ombro nele, nela. Abraça assim. Se conseguir fechar os teus olhos. Sinta um pouquinho ele e ela. Tenta relembrar um pouquinho lá do matrimônio, do dia do sacramento de vocês, o dia da celebração daquele ato, onde vocês tomaram a decisão de ser um para o outro. Vem Espírito Santo sobre nós, porque Tu estavas presente naquele momento em que foi nos dado essas 6 talhas. Encheu elas com a Tua graça para poder abastecer a nossa vida a 2. E hoje, Senhor, nós estamos aqui reunidos nesse retiro para Te suplicar que renoves em nós, que enches em nós, que nos mostre quais são essas talhas. Por isso vem, Espírito Santo. E talvez você vá imaginando e percebendo que realmente as talhas encontram-se vazias, que já não está mais cheia pela boca, que para o casamento ficar mais leve, para dar-se conta, você foi jogando, despejando a água pelo caminho, o vinho pelo caminho. O amor, ele nunca morre de morte natural. Ele é assassinado. Assassinamos o amor todos os dias. Quando não ouvimos o outro, quando nos fechamos para a necessidade do outro, quando pensamos só em nós, quando escolhemos outras e tantas coisas e deixamos a nossa casa, a nossa família, vamos assassinando o amor. Quando trocamos pequenas coisas do dia a dia, eu convido que você vá, nesse momento, tomando conta disso, tomando posse disso, olhando para a tua história matrimonial, olhando para o seu casamento. Talvez a palavra que ecoa no seu coração nesta hora é perdão. Talvez você nem se deu conta de todas as vezes que você deixou ela em casa, talvez chorando, talvez doente, talvez com dor. Ou então você deixou ele em casa, sozinho, sem mais ninguém. Talvez a palavra que ecoe nesse momento seja a falta de amor, falta de decisão pelo companheiro, pela companheira, falta de solidariedade, falta de empatia. Permita nesse momento que essa palavra que se chama perdão
venha explodindo do nosso coração. Pedimos perdão ao nosso matrimônio. Perdão a essa decisão que tomamos diante da família, diante de tantas e tantas testemunhas. Quantos de nós que acabamos nos afastando de Deus? Vamos perdendo a intimidade com Deus, perdendo a intimidade da fé, e por isso perdemos a intimidade também um com o outro. Vai clamando nesse momento que Deus se faça presente de novo, mais uma vez, neste sim que você deu diante do altar. Talvez desse sim que ainda você não deu diante do altar. Talvez você só more junto. Mas é uma decisão que você tomou de estar com o outro, de estar com essa pessoa. Vai entregando nesse momento todo esse desejo de que Deus faça parte, de que sejam 3, realmente 3. Não mais só vocês dois, um coração, outro coração, mas um terceiro que abraça vocês dois. Eu convido que o Ministério de Música vai cantando, que você possa ir pensando em toda essa verdade e preparando o teu coração para esse diálogo que você vai ter ao reconhecer quais são essas talhas que você recebeu no dia do teu matrimônio. Sim, sim. Sei que o seu coração dói. Sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar, sim. A Jesus se entregar, vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. A palavra de 1 Coríntios, que foi lida nos nossos sacramentos, naquele dia da celebração matrimonial, fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia, que eu confessasse todos os mistérios da ciência, mesmo que tivesse toda a fé, ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver o amor, não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver o amor, de nada valeria. Porque o amor é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas se rejubila com a verdade.
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor jamais acabará. Vai ficando de pé, casal. Vão saindo em silêncio. O amor jamais acabará. Quando você ouvir o sino, junto com o Ministério de Música, nós retornamos aqui para o salão, em silêncio, saindo 2 a 2. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais, está vivo em nós, tem um nome.